muito dinheiro, né, de reais. Tinha até o número exato aqui, mas acabei perdendo. Mas, enfim, é mais de 1 bilhão. E aí preciso lembrar que o Palmeiras nem tem todos os direitos, né? O Palmeiras vendeu o Arthur, o Kevin, o Luiz Guilherme, o Hendrick e o Giovani. E com esses cinco, passou de 1 bilhão a conta. E nem o Palmeiras não tem 100% de todos, tem imposto, tem desconto, tem porcentagem para um, para outro, então não é que vai entrar 1 bilhão amanhã no caixa, mas é muito dinheiro. Eu, sincero e honestamente, eu não fico orgulhoso de vender jogador, não. Quando vendo um jogador, eu sempre tendo a ficar, pô, né? Ruim vender e tal. Mas não dá para não exaltar o trabalho que está sendo feito nas categorias de base do Palmeiras. Eu sou do tempo que para revelar um Serginho Fraldinha era um parto. Hoje revela e revela muito o Latifi. É, comemorar a venda de jogador não é nem um pouco legal, assim, mas é interessante ver esse trabalho que o Palmeiras faz de renovação mesmo, né? Por exemplo, nessa conta entra o Luan também, né? Que é um zagueiro mais experiente, que o Palmeiras usava ele como um jogador para compor elenco, mas o Palmeiras conseguiu vender ele por 3 milhões e meio de dólares, que é um valor bem significativo para um atleta que não está sendo utilizado com frequência, que já o ciclo já estava praticamente encerrado no clube. Então, realmente, não tem como deixar de falar desses valores, ainda mais porque eles entram nas maiores vendas do futebol sul-americano para a Europa, né? Então, é inegável, ainda mais tão próximas as vendas, né? O Palmeiras vendeu o Hendrick no final do ano passado, o Estevão semana passada e o Luiz Guilherme na semana anterior. Então, se eu jogasse R$ 3, ganharia 556. Só o Rei do Pitaco faz isso por você. A modalidade Fantasy Turbo do Rei do Pitaco. 5% do Deportivo Brasil, do Maurício, por 500 mil euros, 2 milhões e 900 mil reais. Então tá aí, tá cada vez mais próximo a apresentação dele e também do Giai, certo? Lavieri, acho que nem no seu melhor sonho você imaginava que quando o Paulo Nobre contratou o João Paulo, aliás, antes, né, o Damiani, é bom lembrar sempre. Conta pra gente como é que foi essa trajetória da base, que é importante, Danilo. É isso, você falou bem. Teve o Damiani, depois teve o João Paulo, mas eu acho que o mais importante é o Palmeiras ter reservado dinheiro desde então para investir na categoria de base. E aí o Palmeiras mudou completamente a forma que olha a categoria de base, não é apenas um lugar que você tenta revelar e fica indo atrás de peneira. O Palmeiras mudou a dinâmica, ele coloca olheiro em tudo quanto é lugar. Basta ver que o Palmeiras pega jogador com 16, 17 anos de outros times que está ali sem muita chance ou que está indo muito bem num time menor e já compra antes dele ficar muito grande, faz apostas, topa pagar o que pagou, por exemplo, para a família do Hendrick quando o Hendrick veio para o Palmeiras. Tem agora o papo do Flora do Corinthians, do outro que já me fugiu o nome do Flamengo agora, que se o Flávio Kevin lembrar, Wallace. esse aí, Kevin Wallace. A estrutura, o jeito que o Palmeiras pensa a base mudou muito da água para o vinho, e aí ele investe. E outra, e é isso que você falou, a gente falou, o grande mérito do Palmeiras hoje, de uma maneira geral, como instituição, é a manutenção disso. Então, o Nobre começou na reformulação lá atrás, colocou dinheiro lá atrás, mudou a estrutura tanto física quanto a estrutura de trabalho, e isso continua até hoje. O Palmeiras tem hoje uma rede de olheiro absurdo, e mais, quando começa a dar certo, o pai do moleque, o moleque, ele olha e fala, eu quero jogar no Palmeiras, é onde dá certo, é onde vai me projetar. Então é importante, e o Palmeiras investe ano a ano, não deixa de investir ano a ano na categoria de base, e tem frutos nessas vendas de agora. Pagou, sei lá, dá para fazer as contas aí, pagou o quê? 10 anos de categoria de base, 20 anos de categoria de base, tá mais. Então assim, é algo muito importante e que o Palmeiras mantém, e é sempre bom a gente deixar bem claro. É uma revolução que começou lá atrás com o Paulo Nobre, teve o Damiani, João Paulo Sampaio, mas que é mantida pelo Gagliotti e pela Leila Pereira e agora pelo Anderson Barros, já que quem segurava isso antes era o Matos saiu e o Barros também mantém a mesma estrutura sendo feita no Palmeiras. Muito bem. O Edson Alves ainda opina aqui sobre o Gabriel Menino, dizendo que ele é subvalorizado pela
subestimado pela torcida. Eu entendo que ele se desliga às vezes, mas ele joga bola, ele é bom, ele é versátil, joga muita bola, além de ter uma bola parada muito boa. As opiniões da galera por aqui, você continua votando na enquete, o Palmeiras precisa ou não de um 9, tá bom? A Marta tá dizendo o seguinte, não precisa, porque qualquer um que chegar vai ser reserva do Rony. Ela chama o Rony de bagre, inclusive. Vocês que defendem o Rony, a principal obrigação do centroavante é fazer gol, e bagre só perde gol, diz a Marta Lima. Marta, dá uma atualizada, um F5 aí no jeito de ver futebol, que você vai perceber por que ela é importante, tá bom? Vamos lá, meus caros, afinal de contas, o Palmeiras é vice-líder do Campeonato Brasileiro, e deixei esses minutos finais para a gente falar da rodada e falar do jogo lá em Fortaleza. O Palmeiras já chegou, alguma ideia de escalação para o jogo, o Latif, contra o Fortaleza? O Abel poupou jogadores no final de semana contra o Juventude, imagino que visando esse confronto com o Fortaleza, um duelo sempre muito difícil. Ano passado foi um duelo muito emblemático para o Palmeiras, né? Aquele 2-2 com homem a menos que encaminhou o título brasileiro. Então, eu vou falar aqui, o time imagino que seja o mesmo que enfrentou o Vasco, que é o Everton, Piquerez, Naves, Murilo e Mike, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Veiga, Menino, Estevão e Rony. Que aí o Abel vai continuar tendo o Menino pelo lado esquerdo, né, ajudando mais na defesa também. O Menino, que eu vi o comentário do nosso internauta que você leu, Massini, eu acho que ele tem sim seus lampejos, mas o que pega muito é a inconstância, né? É um jogo muito bom e outro não tão bom, e aí isso acaba atrapalhando. Mas o Palmeiras se encontrou, né, com esse elenco, quer dizer, com esse time, com essa formação, e passa muito pelo Estevão, né? O que joga o menino é piada, né? Ele que no final de semana oficializaram a venda dele pro Chelsea, que vai ser pouco, viu? Daqui a alguns anos o torcedor do Palmeiras vai ficar olhando para essa venda do Estevão e vai pensar, putz, devia ter ganhado mais dinheiro, mas tá ótimo, venda mais que a multa, tá valendo. Pois e o Fortaleza, Lavieri, não vai ter. Anota aí, olha só. Marinho, Moisés, Dudu, Rosseto estão machucados. Caleb e Martinez são dúvidas. Pochettino suspenso. Breno Lopes não pode jogar por questões contratuais. Kevin Andrade e Kusevich estão nas seleções da Venezuela e do Chile para a Copa América. Cara, se não é um bom momento para fazer um bom jogo lá, não sei qual será, hein? Porque o time do Fortaleza, o elenco está bem desfalcado para o jogo de amanhã. E agora, bicho, vocês acham que vai ser cabeça a cabeça, Palmeiras e Flamengo? O nosso querido Eduardo Tironi fala disso sempre, né? A gente que esquece, agora tem um campeonato de terceiro lugar e tal. Fala um pouquinho do Fortaleza em si, e depois se você acha que não vai ter nenhum intruso nessa briga aí. Eu acho que vai, mas enfim, diga. O Fortaleza, para mim, é um time estranho, no sentido do... Assim, ele joga um jogo incrível, vai bem, e aí depois toma 5 do Cuiabá. Quando tomou aquela goleada, eu falei, não é possível. O que aconteceu? O Vojvoda perdeu o grupo, a brincadeira, né? Porque é uma alteração, é uma oscilação muito grande. E aí depois vai e faz um bom jogo com o Atlético Mineiro, que tudo bem, também estava desfalcado, mas ficou no 1-1, com a chance, saiu na frente e tal. Então é sempre uma incógnita para mim pegar o Fortaleza. Fato é que é um time que impõe dificuldades normalmente para todos os adversários, e tem sempre uma questão: jogar na casa do Fortaleza é sempre um problema. O gramado é ruim, é alto, o calor. Já anota aí, gente, o bingo da coletiva do Abel: vai ter gramado, vai ter calor e vai ter 4 horas de viagem, porque já teve isso antes. Então é um jogo difícil, mas eu acho que, como você bem disse, o Fortaleza está desfalcado. É uma boa oportunidade. Aliás, o Palmeiras tem tido um pouco de sorte nesse sentido, dos desfalques dos adversários, e está aproveitando, né? Porque isso é o principal, né? Porque fala, Palmeiras pega time desfalcado. Vários outros times pegam adversários desfalcados e não sabem aproveitar. O Palmeiras pega, aproveita e mata, e é isso que é importante para um campeonato de pontos corridos. Certo, meus caros, perfeito. Latif, o que você acha que vai ser Palmeiras e Flamengo até o final? Vai ter intruso ou não?
Então, eu achava que o Botafogo de novo ia brigar pela parte de cima, mas não é um time que não passa muita confiança. Tinha até botafoguense querendo pegar o Palmeiras nas oitavas da Libertadores para devolver, gente achando que ia ser favorito, mas o Palmeiras se encontrou. E o Flamengo, o elenco faz o time do Flamengo ser muito forte, né? O Flamengo não desperdiça pontos também, nas últimas 2 rodadas perigou, mas conseguiu fazer 6 pontos também. E é isso, né? O cenário é esse. O Palmeiras e o Flamengo são os protagonistas do futebol brasileiro e devem brigar até o fim aí por mais um título brasileiro. O Juan está sugerindo aqui colocar um time menos técnico e um time mais físico, devido ao gramado lá em Fortaleza. O que vocês acham, cara, que ele vai fazer esse tipo de mudança? Danilo, eu acho que não, hein? Ele Porque poupou no o último gramado jogo não já, tinha né? melhorado, o gramado não tinha melhorado, a Conmebol não deu uma chamada lá no Fortaleza, no Ceará e tal, não tinha melhorado a coisa? Mas eles vivem esse problema, assim, quase que semanalmente, justamente por ser o estádio dos dois times. Então é um problema que vai e volta o tempo inteiro. Não é um gramado que dá para confiar. Agora, em relação à possibilidade de poupar ou não, eu acho que ele não vai poupar, porque ele poupou agora no último jogo já, né? Ele segurou o Aníbal, eles jogaram 20 minutos no final só do jogo. Então eu acho que ele vai com força máxima contra o Fortaleza. E depois é o Corinthians na segunda-feira. Só na segunda, né? Então tem um tempo bom para recuperar os atletas pro próximo jogo. Feito. Então tem tempo clássico contra o Corinthians na segunda-feira, então acho que vai com força máxima e vamos nessa. Bom, agradecendo aqui o Aloysio Miranda, o Ângelo Marco Antônio, a Marta Lima, o Carlos Roberto Bernardino, Ailton Barros. Pô, galera, se você entrou e não deu like, dá um like, tá faltando um pouquinho para a gente bater a meta. O Juan acha que a parada foi que vendeu barato, né? O Estevão. Mas, amigo, a pergunta é: você sabe quem é o jogador misterioso? Deixa aí que eu vou colocar ele aqui na tela. Esse foi tão agora. Fácil que o Massa nem falou nele do programa, hein, Flávio? Foi fácil, foi fácil. Pois é, foi fácil. Vamos ver se vocês vão adivinhar quem é o jogador misterioso que eu vou colocar agora na tela. Tá subindo aqui, tá demorando para subir. Eu já tinha até. Dá para colocar aqui na tela, peraí. Vamos lá. Que jogador misterioso? É jogador importante, hein? Olha, ó, tá aí na tela. Vai lá, fala aí, Latif, quem é? Eu acho que é o carinhosamente chamado Rafael Benzemarques. É ele? E aí, Lavieri? Eu acho que é o Marques também. É o Marques, né? Marques e Cuca que tiveram uma briga interessante lá no Palmeiras, hein? Pois é. Vamos lá, vamos ver quem é o jogador misterioso na tela para vocês. É ele mesmo, hein? Ô, Calvoso, tá muito fácil, cara. Aí, o Flávio Latif. O Palmeiras tem condições de trazer o Gabriel Jesus? Pergunta o Gustavo. Cara, só se o Gabriel Jesus quiser e der um jeito lá, abrir mão de uma dinheirama. Pra Fora tudo tem um isso, jeito, né, mas para tudo tem, só não tem para morte, né, meus caros? Bom, meus amigos, é isso aí. Vem aí agora, neste momento importante, o fim de papo simplesmente com Marília Ruiz, a dama do jornalismo brasileiro, Renato Maurício Prado e grande elenco. Muito obrigado a todos. Voltaremos na terça-feira que vem, às 5 da tarde, pós-clássico, hein? Vai ser quente. Obrigado pela presença, obrigado pelo like. Se inscrevam aqui no canal. E você sabe, toda terça-feira, 5 da tarde, estamos aqui falando de Palmeiras. Obrigado, gente. Valeu, até mais. Valeu. Abraço, gente. Tchau, tchau, gente. Até mais. Fala Verdão. É isso. Por enquanto é só porcada. Deixe seu like e ative as notificações.